A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, nossa terceira aula do nosso trimestre, esse novo trimestre de 2020, terceiro trimestre. E o nosso tema da nossa lição esse trimestre é família cristã. Já tivemos duas aulas, desejo que vocês estejam assistindo, separando um tempo realmente para buscar o Senhor, para ler a palavra e para acompanhar as lições da escola bíblica. É muito importante, gente, que vocês não deixem passar, que vocês realmente não esqueçam desse momento tão precioso que é aprender a palavra de Deus. Estamos vivendo, né, nesse ano totalmente diferente, um ano que nunca imaginamos viver, cheio de incertezas, de frustrações, de planos não concretizados, de planos adiados, né, vamos dizer assim. Mas com uma certeza, o nosso Deus, ele continua fiel, o nosso Deus, ele continua com as mãos estendidas. A palavra dele diz que ele estará conosco, estaria conosco todos os dias da nossa vida, nos dias bons, nos dias maus. Ele é a certeza, ele é aquele que não muda nunca e a sua palavra não passa jamais. Então a gente tem que estar ligados na palavra de Deus, porque se a gente deixar de se alimentar, o nosso espírito enfraquece, igual o nosso corpo. Se a gente passar dias sem se alimentar, aliás, se passar 2 dias sem se alimentar, possivelmente a gente vai estar totalmente fraco. Assim também é o nosso espírito. Se a gente deixa 1 dia, 2 dias, 3 dias sem ler a palavra de Deus, o nosso espírito enfraquece e prevalece aquele que está mais forte, prevalece a nossa vontade carnal, prevalece aquilo realmente que está mais alimentado sempre. Amém? Vamos orar para dar início à nossa aula. O tema do nosso trimestre, acho que eu já falei, né? Sobre família cristã. E o nosso tema da nossa lição é sobre obediência e adoração. Tem tudo a ver, embora a priori não pareça, mas está totalmente ligado ao tema família cristã. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esta oportunidade. Nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, graça e misericórdia. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor direcione, Senhor, este momento tão precioso, que o Senhor nos ajude, leve cativo as nossas mentes, para que possamos absorver, Senhor, colocar em prática a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos obedientes a Ti, a amar o Senhor sobre todas as coisas, Pai. Abençoa cada um dos adolescentes, a cada um que irá assistir essa aula, Senhor. Derrama da Tua graça, da Tua bondade. Ajude-o, Senhor, ajude-o a buscar o Senhor em santidade, a buscar o Senhor por uma vida realmente de obediência e adoração. Em nome de Jesus, nós te pedimos, fica conosco, Pai. Amém. Então vamos dar início à nossa aula, gente. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 8, verso 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Muito forte, né, gente? Eu vou reler para vocês. Versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, quando a gente vê obediência e adoração, né? O tema de uma lição, o que tem a ver obediência com adoração? Por que esses dois temas, né, esses dois assuntos numa única lição? Gente, eles estão totalmente ligados. E esse versículo, o texto bíblico, o texto áureo da nossa lição, ele fala claramente, faz a interpretação bem clara. Este povo honra-me com os lábios. Eles, professam uma fé. Só que o seu coração está longe de mim. As suas intenções, a sua mente não condiz com o que eles falam. Em vão, o versículo 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
Então, o Senhor Jesus está dizendo assim que se não houver obediência, se não estiver ligados totalmente com a palavra de Deus, com as leis do Senhor e não criando preceitos, doutrinas vãs de homens, em vão será a adoração. Em vão será, né, a tradução, a palavra adoração, porque a adoração, a gente vai ver realmente o significado da palavra adoração, ela, na sua essência, ela está ali coberta de obediência. Vamos já, né, para a definição. A adoração é um ato de amar de modo intenso, podendo ter ou não conotação religiosa. Está relacionado a respeito, reverência, forte admiração e devoção com relação a uma pessoa ou a um lugar. Então, é um amor intenso, um amor intenso, uma reverência, uma devoção. E quando realmente esse sentimento ele é verdadeiro, quando essa adoração realmente ela é sincera, ela vem já acompanhada de obediência. Não anda sozinha. A adoração ela não pode ser somente de lábios, mas elas têm que estar totalmente alinhada com uma vida de obediência, com motivações realmente verdadeiras. Vamos entrar já para o nosso primeiro tópico da nossa lição. O nosso comentarista, ele começa aqui dizendo: Deus deve ser adorado em todo o tempo. Por isso, não devemos restringir, né? Não devemos restringir a nossa adoração somente para os cultos da igreja, para os momentos, para as atividades da igreja. Gente, ainda mais agora, né, que a gente está praticamente sem ir à igreja, com poucas possibilidades de estarmos reunidos com os nossos irmãos, de termos realmente aquela vida que a gente tinha antes. Agora, mais do que nunca, nossa vida de adoração, ela tem que ser constante onde nós estivermos e principalmente nos nossos lares. A nossa vida com Deus, o nosso lar, na verdade, ele deve ser a principal extensão. A igreja, ela será um complemento, a casa do Senhor, ela vai ser ali um complemento, uma concretização de uma vida que é levada a sério diariamente, uma vida que busca a santificação diariamente, porque a gente já aprendeu que a santificação é um processo e um processo diário, uma busca diária. Então, quando a gente vai à casa do Senhor, quando a gente está reunidos para cultuarmos, para oferecer um culto de adoração ao Senhor, é como se fosse o final dessa oferta, né? A concretização, nosso domingo ao Senhor, é a concretização de uma semana de busca, de uma semana de uma vida de adoração, de obediência e adoração. Tem a parte aqui em destaque, né, como se fosse já um subtítulo, que diz: o que os olhos não veem, Deus vê. Gente, a gente sabe que o nosso Deus, ele vê todas as coisas. O nosso Deus, ele sabe, ele é onisciente, que significa que ele sabe de todas as coisas, onipresente, que ele está em todos os lugares, e onipotente, ele pode todas as coisas. Então, ele sabe exatamente o que eu estou pensando agora, ele sabe exatamente o que eu estou sentindo agora enquanto eu dou essa aula para vocês, e ele sabe o que está passando no coração de vocês também nesse exato momento que vocês estão assistindo essa aula. O nosso Deus, ele vê todas as coisas. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência a julgarmos muito pelo exterior, né? Fazendo lembrar da passagem que Samuel vai ungir Davi, que Deus manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir um rei. E quando Samuel chega, ele vê ali os filhos de Jessé e ele já começa a se impressionar pelo exterior. E ele vê acho que é o Eliabe, tá em 1 Samuel 16, tá, gente, esse texto. Vocês podem acompanhar aí. E ele vê, e ele fala: não é esse aqui. E o Senhor fala: não, não é esse. Você tá vendo somente com os olhos, mas eu vejo o coração. E assim vai passando, né? Um por um,
Até que ele fala assim, acabaram-se todos os mancebos, né? Acabaram-se todos. E Jessé fala assim, ah, tem um que tá lá pastoreando. Gente, Deus, ele não é como a gente. Deus não vê, não tem a primeira impressão. Ele vê a gente já de início, ele já vê como um todo, porque na verdade ele nos fez. Então ele conhece cada célula, ele conhece cada partícula nossa. Então ele nos vê por inteiro. Então não adianta às vezes a gente estar ali com as nossas máscaras, né? Falando em usar máscaras, mas as nossas máscaras que escondem realmente, às vezes, o que está na nossa mente, o que está no nosso coração, quais são as nossas motivações. Eu sempre, geralmente, abordo esse assunto, porque é muito, às vezes, preocupante mesmo. Se a gente deixar, sabe, se a gente banalizar, a gente pode estar se enveredando por um caminho muito errado. Porque nós, como seres humanos, às vezes nós temos uma tendência a querer a atenção pra gente. Então a gente tem aquela necessidade muitas vezes de ser elogiado, de ser notado. E isso é muito preocupante quando está relacionado com as coisas do Senhor. Porque isso pode querer roubar a glória do Senhor. Não, Fran, mas eu quero a glória de Deus. A glória de Deus, mas eu quero que todos vejam que eu canto bem. Mas a glória é para Deus. A glória é do Senhor, mas eu quero que todos tenham plena convicção que eu sei tocar muito bem, que eu aprendi, que eu me esforcei, que hoje eu toco bem. Gente, todas as coisas que nós temos, o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de ministrar uma aula, é tudo dado pelo Senhor, nada é nosso. Então não temos por que se exibirmos, querer esse prestígio terreno, querer esse status, quando nada é nosso, quando tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Então realmente toda a glória é para Ele. Se nós buscarmos é, se nós buscarmos esse reconhecimento terreno, se nós buscarmos esse prestígio, a gente pode estar muito enveredado, indo pelo caminho de querer a glória para a gente, de querer tirar a glória que é somente do Senhor. Então isso pode mexer com as nossas motivações, de querer estar na frente de um trabalho, de um grupo, para chamar a atenção e não para agregar no reino de Deus. Então é muito importante que vocês busquem com o Espírito Santo, busquem em oração para que o Senhor ajude a clarear, sabe, os terrenos do nosso coração, os cômodos ali do nosso coração que muitas vezes estão escuros, que estão com motivações erradas, para que o Senhor clareie, que o Senhor traga a verdade, que o Senhor nos ajude a termos motivações verdadeiras, que a nossa motivação seja louvar e engrandecer sempre o nome do Senhor com as nossas vidas. Que tudo que façamos seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Que a gente não busque a glória terrena, mas que a gente busque a glória celestial. Amém? A nossa lição, ela traz um texto de Atos 5, que fala, eu vou resumir a história, que fala de Ananias e Safira. Acredito que a maioria já conheçam esse texto, mas eu vou resumir. No começo da história da igreja, todos estavam ali, né? O Senhor Jesus já tinha vindo, o Senhor Jesus já tinha subido aos céus, tinha ressuscitado e subido aos céus, e os discípulos estavam ali com a incumbência do ID, né? De levar a palavra de Deus, que foi uma das nossas aulas já passadas. E a igreja, ela estava totalmente envolvida, totalmente ali alinhada, buscando agregar totalmente no reino, dividindo o pão com quem não tinha, vendendo as suas propriedades, para ajudar na obra mesmo, fazer a obra do Senhor crescer. E a obra só ia crescendo, como realmente também tem nos relatos de Atos. Só que com a motivação verdadeira, né, gente? Todos eles dividiam o pão, não para se mostrarem, não para dizer, ó, tô fazendo, Não. O que a mão direita fazia, a mão esquerda não sabia. E assim por diante. Só que tinha um casal, Ananias e Safira, eles eram casados e eles venderam uma propriedade. Gente, vale ressaltar que isso não era uma determinação.
eram voluntários, as ofertas, o parte do pão, era tudo voluntário. E Ananias e Safira venderam uma propriedade e Ananias vai levar a oferta para a igreja, mas ele fala que ali está o valor total. Não fala qual era a porcentagem que ele levou, a Bíblia não dá esse detalhe. Por exemplo, mas digamos que ele tenha vendido a propriedade por 100 mil reais. Ele não fala a porcentagem, mas digamos que ele levou 50 mil. Só que ele falou que estava levando o valor total. E Pedro questiona ele e ele fala, não, aqui está o valor total, sendo que eles guardaram uma parte para eles. Gente, qual era a motivação? Eles tinham o direito de dar uma oferta, eles não precisavam, eles não eram obrigados a dar o valor total. Eles poderiam sim dar só uma parte, mas eles mentiram dizendo que estava lhe dando o valor total quando não era. E Pedro questiona ele e Pedro fala, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito de Deus, você mentiu para o Espírito Santo. E Ananias, ele cai no templo e morre, já na época da graça. E logo após, né, algumas horas depois, chega a Safira, ela não sabia do que tinha acontecido. E Pedro confronta ela também, faz a mesma pergunta, e ela responde, ela mente também. E Pedro fala assim, mas por que vocês, né, fizeram esse acerto entre vocês de mentirem os dois? A propriedade era de vocês não precisavam disso. Aqueles que levaram já o seu marido para ser sepultado, eles também vão levar você. E ela cai e morre. Então, gente, Deus, ele abomina a mentira. Deus, ele não compactua com esse tipo de comportamento duvidoso, com essa necessidade, sabe, de vangloriar-se, de se amostrar, de querer receber a glória, de querer receber esse status. Deus não comunica com isso, gente. Deus não comunga com isso. Deus não tem prazer em nenhum, ele, pelo contrário, ele abomina a mentira. A glória, tudo que nós façamos deve ser feito como se fosse para o Senhor. E em verdade, e sem mancha, sem mácula, deve ser realmente ofertado ao Senhor. Quando nós fizermos uma oferta para o Senhor, nós devemos dar o nosso melhor para o Senhor. Devemos oferecer aquilo que tem de melhor e fazermos da melhor forma possível, diante das nossas condições. A gente não precisa levar uma oferta, vender algo nosso e levar lá, olha, tô dando, olha, tô contribuindo. Quando o pastor pede as contribuições lá, levantar, olha, não precisa, gente. Quando a gente vai ofertar, o que a nossa mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A gente não precisa realmente sair divulgando, buscando um reconhecimento. Amém? O nosso segundo tópico, ele fala, quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Obedecer, a gente já viu qual que é a definição de adoração, e a obedecer pode ser classificado como uma das virtudes, uma qualidade, né? E que se define como um comportamento pelo qual um ser aceita e segue as ordens de outra pessoa. Então, obedecer nada mais é do que submeter à vontade de alguém, estar sob as ordens de alguém e seguir essas orientações. É estar sob o comando, sobre a direção, principalmente quando a gente fala de obediência a Deus, né? É estar sobre o comando de Deus, a direção dele, as diretrizes do Senhor. Obedecer é uma decisão. Volto a dizer, obviamente a gente está estudando a palavra de Deus, então obedecer não deve ser forçado, mas ele deve ser uma decisão voluntária e até mesmo prazerosa. Porque a gente sabe que uma vida de obediência a Deus é uma vida de sucesso, gente. Quando a minha vida ela está fundamentada, é uma vida ligada de obediência, ligada na palavra de Deus, fundamentada, tendo base a palavra de Deus, em obediência com a palavra, é uma vida de sucesso. É uma vida de garantias, de certeza em Deus. A gente pode, às vezes, não ter realmente certezas nessa vida,
mas a gente sabe, olha, eu tô em obediência, eu tô realmente fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. E a gente não tem medo do dia de amanhã, porque a gente sabe que está em obediência. Quando a gente fica fragilizado? Falando de mim, quando às vezes eu fico, poxa, quando bate às vezes o medo, é porque, poxa, eu não estou realmente tendo uma vida que o Senhor pede, uma vida de busca, de adoração, é uma vida com fruto do Espírito, de mansidão. Então, quando eu percebo ali que as coisas não estão realmente andando de acordo com a palavra de Deus, automaticamente já vem outros sentimentos. Vem o sentimento do medo, da insegurança. Por quê? Porque eu não tô ali certinha. Automaticamente, gente, a gente dá brecha, aquele, pode dizer alguns jargões, né? É dá brecha, a gente dá brecha e fica vulnerável. Então, estar em obediência à palavra de Deus é estar com o muro cercadinho, é estar com as brechas ali todas tampadinhas, é realmente estar diante daquilo que o Senhor quer que a gente seja. Amém? No Antigo Testamento, a gente vê que toda vez que a igreja, né, o povo de Israel, eles pecavam, eles tinham que fazer um sacrifício. É um animal sem mácula, com todos os critérios, né, pré-estabelecido, e eles tinham que oferecer aquele sacrifício. Gente, mas não era isso que Deus se agradava. Obviamente Deus recebia o sacrifício, mas o que Deus realmente queria e quer do seu povo é uma vida de obediência. É uma vida que honre a Ele com os lábios, com o coração, com as atitudes. Então, é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor sabe aquele tem um versículo que diz quando Saul ele foi apresentar um sacrifício que não era para ele apresentar, ele não tinha a orientação, ele não tinha os critérios, não tinha ordem para fazer aquilo, nem autorização para fazer para apresentar aquele sacrifício. Deveria ser apresentado por um sacerdote. Quando Saul vai e apresenta e desobedece, Samuel ele fala justamente quando Samuel descobre, Samuel fala para Saul, o Senhor não queria, ele queria a obediência, ele não queria o sacrifício. Daí vem o ditado, né? Melhor é obedecer do que sacrificar. Não sei se vocês conhecem esse ditado, mas é muito conhecido. Melhor é obedecer do que sacrificar. Muitas vezes a gente quer pagar para ver, né? A gente sabe que está desobedecendo, sabe que vai ter consequências, e mesmo assim a gente está disposto a pecar. Gente, não pequem deliberadamente. A gente sabe que a gente está sujeito ao pecado, que a nossa vida terrena, a natureza humana é pecaminosa, mas busquem no Senhor fortalecer o espírito de vocês, alimentar o espírito com a palavra do Senhor, ouvindo pregações, assistindo as lives, ouvindo outras ministrações de irmãos que são conhecidos, renomados, que a gente sabe que são pessoas realmente que merecem a nossa confiança. Separem um tempo, fortaleçam o espírito de vocês para que vocês levem uma vida de obediência ao Senhor, buscando santificação, para não dar brecha, para não sofrer as consequências, para não entristecer ao Espírito Santo. Amém? Então, gente, quem ama, obedece. E quem obedece, adora a Deus. É tudo ligado, como a gente já falou lá no início da aula, tá tudo muito atrelado de fato. Não dá para eu dizer que eu adoro a Deus e não o obedeço. E automaticamente, se eu o obedeço, eu estou adorando também. Amém? Agora nós vamos para o nosso tópico 3 da lição. Nosso tópico, o último tópico, que diz: obedecer aos pais é obedecer a Deus. Em nossa família, nós devemos obediência aos nossos pais. Vocês sabiam que esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa? Então, a gente vai ler agora esse versículo, que está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 5,
verso 16. Honra a teu pai e a tua mãe como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Vamos ler novamente. Honra a teu pai e a tua mãe como o Senhor Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Então, gente, para que os nossos dias sejam prolongados, para que a gente vá bem nessa vida, a gente tem que ter uma vida de obediência aos nossos pais, obedecer, honrar aos nossos pais. Não dá para honrar o pai e a mãe sem obedecer, gente. Não dá para dizer, olha, eu honro os meus pais, eu amo e honro os meus pais e não obedecer a eles, bater a porta na cara deles e dizer e achar que já sabe tomar as decisões sozinhos e já, gente, enquanto vocês estiverem na casa do pai de vocês e depois também saírem, mas muito mais enquanto vocês estiverem sob a liderança do pai de vocês morando, vocês devem a total obediência. Eu obedeço e honro a minha mãe mesmo ela morando longe. Mas quando a gente mora debaixo do mesmo teto, quando a gente depende dos nossos pais, a nossa obediência é integral. E não no sentido tem que aceitar todas as. Quando eu falo de obediência, é de aceitar também todas as. Todas as determinações, tudo que um pai estabelece, uma mãe estabelece dentro daquela casa, a gente deve obedecer, aceitar e obedecer. A gente vive hoje numa geração que acha, meus pais são caretas, meus pais não sabem de nada dessa vida, eles são ultrapassados. Gente, não é assim, né? A gente acha que o mundo atual, até mesmo como a Thalita abordou na aula passada sobre relativismo, que não tem mais certo e errado, que depende da situação. Gente, isso é uma mensagem deste século, né? A mensagem do Deus desse século, do Satanás, para realmente acabar, para cada vez mais levar o homem para distante de Deus. Mas a verdade não é essa. Não existe sim o certo e o errado. E a gente tem que estar ali ligado. Não dá para dizer que eu amo a Deus, não dá para dizer que eu adoro a Deus e que eu não obedeço aos meus pais. Não dá para dizer que eu não honro os meus pais, que eu xingo os meus pais, que eu grito com os meus pais. Gente, isso é inadmissível. Eu sou de uma época que minha mãe não precisava falar comigo. O olhar da minha mãe já dizia tudo, né? Já gritava o que ela queria dizer. Então, bastava às vezes um olhar, bastava às vezes uma expressão para eu saber o que eu deveria fazer. E não tinha questionar, não tinha, e se ou e depois. Não. Era naquele, é para fazer, vai fazer agora. Eu tô te pedindo, não tem. Mãe, depois eu faço. Não, não tenho depois, é agora. Então, isso, Fran, é muito radical, isso é ruim. Gente, às vezes isso nos ajuda até em outras fases da nossa vida, até em outros momentos da nossa vida, em outras áreas da nossa vida. Estabelecer essa relação de disciplina, de respeito com os nossos pais, nos ajuda em uma sala de aula com os nossos professores, com os nossos líderes da igreja, e no nosso trabalho, com a hierarquia também do nosso trabalho. Então, às vezes, tá tudo muito às vezes ligado. Um adolescente que é indisciplinado, um jovem que é indisciplinado dentro do seu lar, ele tende a ser indisciplinado também fora do lar. Só que e isso vai, né, acarretando consequências terríveis e desagradáveis, que é totalmente contrário àquela vida lá de sucesso que eu falei, que quem obedece ao Senhor, quem ama e adora ao Senhor, tem essa vida de sucesso, né? Quem desobedece aos pais, quem não honra os seus pais, ele ele também não honra e não obedece a Deus. É ligado, gente. Não dá para o versículo aqui é claro, né? Fran, mas é do Antigo Testamento. Não, gente. Em Efésios, né, Novo Testamento, capítulo 6, verso 2. Capítulo 6, verso 2 diz: honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então é como se o Efésios repetisse, gente, trouxesse a nossa memória, olha, honra teu pai e a tua mãe. É o apóstolo Paulo falando, né, à igreja de Efésios. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados, para que tudo corra bem na sua vida. Então esse é o primeiro mandamento, gente. Honre os pais de vocês. É claro que às vezes a gente não entende algumas ações dele, algumas falas, algumas broncas, alguns sermões, né? Às vezes é difícil de a gente entender e a gente quer questionar, a gente quer desobedecer, a gente quer bater de frente, mas honrem aos pais de vocês. Busquem se colocar um pouco no lugar de vocês. É um ato de muita maturidade, mas quando me ajudou muito a entender muitas coisas da minha casa, quando eu me coloquei no lugar dos meus pais e pensei na forma que eles foram criados, nas oportunidades que eles tiveram e como algumas coisas estavam acontecendo para mim, as oportunidades que eu estava tendo e como as coisas foram realmente sendo, como Deus foi conduzindo a minha vida diante de uma vida de obediência, porque eu sempre, gente, procurei obedecer aos meus pais, honrar os meus pais, pedir a bênção, chamar do Senhor. Claro que não é só como a gente já falou, né? A gente não é só com os lábios, mas com o nosso coração. Só que, eu não tô, meu coração não tá pedindo para eu obedecer, então eu não vou obedecer. Não, gente, não existe isso. A Bíblia, ela não dá essas variantes, sabe? Tipo, se meu pai for legal, eu vou obedecer. Se meu pai for da igreja, eu vou obedecer. Se meu pai, não. Honra o teu pai e a tua mãe. Seja ele careta, seja ele legal, bacana. Não, honra. Honra o teu pai e a tua mãe. E um decreto, é um mandamento. Então não dá brecha, sabe? Não dá pra gente sair, sabe, pela tangente. Não. Se ensina ou não. Então a gente tem que obedecer. Estar debaixo da. Fala, mas meu pai fala pra eu não ir pra igreja. Gente, Deus, quando Deus conhece o nosso coração, a nossa vontade de estar na igreja, eu já vi testemunho, tem gente lá na nossa igreja que o pai não permitia, e Deus fez a obra, e a pessoa tá lá, serve ao Senhor, hoje, com total liberdade. Então Deus vai trabalhando, mas honra ao teu pai e à tua mãe, obedece, porque é isso que a palavra de Deus manda. E se ela mandar, já é suficiente. Tá na palavra de Deus, já é suficiente pra gente obedecer, para a gente seguir sem questionar. Amém? Então a gente vai finalizando essa aula de hoje. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês realmente busquem cada vez mais o Senhor, que vocês se aprimorem, estejam aí firmes diante de Deus, né? Sabe, como eu falei no início da aula, as pressões dos dias que a gente está vivendo são muitas, mas o nosso Deus ele é maior. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Jesus, por esse momento, Senhor, de aprendizagem, esse momento que a gente está buscando conhecer mais de Ti, Pai. Senhor, nós sabemos que não é fácil andar em total obediência à Tua palavra, mas nós te pedimos, doce Espírito Santo, nos ajuda, nos dê prazer em Te obedecer, satisfação, Senhor. Nos ajuda a termos uma vida, Senhor, de verdade, uma vida de verdade e em verdade com a Tua palavra, alinhado com a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, doce Espírito Santo. Nós te pedimos, fica conosco, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.